Alô, amigos. Yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Hoje é o dia 14 de agosto de 2026. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, e Celina Cortes está no Rio de Janeiro, Brasil. Celina, em geral, nós começamos por assuntos americanos, mas hoje eu gostaria de começar por assuntos brasileiros. Eu gostaria de saber o que anda acontecendo aí à medida que a eleição se aproxima. Parece que o Lula continua num conflito com o governo americano, diz que só vai dar a gremã ao embaixador, ao candidato a embaixador americano, Daniel Depois Pérez, da eleição, depois da eleição. Como é que andam é. as coisas por aí? Estamos Olha, aguardando, bom, essa aqui decisão do só para Lula, fazer um comentário aqui rápido, estamos aguardando a entrada de Humberto Borges no ar. A qualquer momento, na semana passada, o Humberto foi vítima de um roubo lá do equipamento dele. Não sei como é que as coisas ficaram, mas vamos lá, Celina. então, essa decisão do Lula de dizer que só vai dar o agreement depois das eleições tem toda a base, porque as informações são que esse futuro embaixador do Brasil é um golpista a favor para ajudar a desequilibrar nossas eleições, né? É mais um agente do Trump para perturbar a eleição do Lula, porque ele prefere que o capacho do Flávio seja eleito, né? E prefere É, mais um governo de direita aqui, porque a América do Sul está, a direita está se alastrando pelo continente, como se sabe, né? Esse é um assunto interessante. E antes desse episódio do Agremã para o Daniel Pérez, houve aquele episódio de que o Donald Trump queria mandar dois observadores, né, para as eleições no Brasil. Foi o Washington Post que denunciou isso a tempo do governo brasileiro negar o Foi o visto Washington Post, dos né? dois. Exato. Foi o Washington Post. É. Então, o governo brasileiro negou o visto para esses dois cidadãos Observadores. que vinham para cá exatamente tentar bagunçar nossas eleições, né? O Lula disse que ainda vai conversar com o Donald Trump a respeito disso. Agora, esse Daniel Pérez é um político da Flórida, do Partido Republicano, bastante da direita, filho de imigrantes cubanos, que pertence exatamente àquela categoria de cubanos ou descendentes de cubanos que saíram A de turma Cuba. do Marco Rubio, digamos assim, né? Porque não concordam com o regime de É. Cuba. O maior exemplo de todos é o Marco Rubio, que é hoje o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Aqui eu quero, primeiramente, lembrar que o Mister Bananas está fazendo a sua saudação ao público brasileiro, mas, então, tudo isso fica dentro de uma, digamos, manobra, né, de uma estratégia do governo de Donald Trump. E, aliás, tem uma coisa até interessante a respeito dessa estratégia que o governo Donald Trump vem adotando para a América do Sul, ou propriamente dizendo a América Latina, porque envolveria também o México, são os acordos que ele vai fazendo com esses regimes de direita da América Latina para combater o que ele chama de narcotráfico, né, de Uhum. embarcações pelo Caribe e, crescentemente, parece que São pelo pretextos, né? hein? É tudo pretexto. Exatamente, é pela costa oriental da América do Norte, da América É. Central e da América do Sul. E o resultado é que, com isso, segundo o New York Times, pelo menos 221 pessoas já foram mortas, embarcações afundadas, sem dizer água vai, para usar um termo marítimo, sem saber, sem perguntar quem eram as pessoas, eles simplesmente, num atentado ao direito internacional, bombardeiam as embarcações vão para o fundo, as pessoas morrem, não se sabe se são ou não narcotraficantes, porque não se apura quem são Não, as então pessoas. fica tudo por isso mesmo. Fica tudo Fica por tudo isso por isso mesmo. mesmo, É. e fica tudo por isso mesmo, e inclusive o New York Times diz uma coisa interessante. Em teoria, essa campanha toda
é para diminuir o consumo de drogas nos Estados Unidos, de cocaína, porque são esses traficantes que ficam, digamos, forçando a cocaína goela abaixo do consumidor americano. Mas o New York Times diz o seguinte, que o consumo de cocaína dos Estados Unidos não diminuiu em nada depois que Porque isso nunca foi tratado como uma questão de saúde pública, como de fato é, exatamente. né? O consumo de cocaína continua crescendo nos Estados É. Unidos porque, afinal de contas, é a aplicação da lei do mercado. Quando há procura, há oferta. E o que acontece é que essa oferta é consequência da imensa procura do público americano. É um problema social gigantesco dos Estados Unidos. Aí, aliás, outro dia o New York Times tinha até uma matéria interessante sobre isso, sobre a diferença da pobreza, né, entre os países da América Latina e a pobreza dos Estados Unidos, que existe também, e que é causada, em sua maior parte, justamente pelo vício, pelo consumo de drogas, que é crescente nos Estados Unidos. E não tem diminuído em nada com essa campanha do Donald Trump. E, inclusive, eu vou ver aqui o nome aqui dessa senhora, ela é dessa, como é que chama essa instituição? Ela é não estou achando aqui no momento outra coisa, onde está a receita, bom, não estou conseguindo achar no momento aqui, da Rights Watch, a diretora da Human Rights Watch, Juanita Gobertus, diz que essas negociações, esses acordos que o governo Donald Trump vem fazendo com alguns regimes de direita da América Latina, incluindo o caso de El Salvador e agora também Colômbia e outros, na realidade, isso é apenas uma jogada para intervenções futuras, um ensaio para futuras intervenções militares nos Estados Unidos. E o México, que tem uma longa história de ter sofrido diversas invasões dos Estados Unidos, perdeu mais de metade de seu território para os Estados Unidos, o México se recusa, é um dos países, assim como o Brasil, que não entra nesse tal acordo com o governo do Donald Trump, ele se recusa a esse acordo com o governo do Donald Trump, e é o que o Donald Trump gostaria de fazer no Brasil, caso venha a ser eleito um Bolsonaro, justamente é esse tipo de acordo, para poder interferir no Brasil, dizendo que vai combater o crime organizado. Isso é apenas um. A doutrina Donroe, né? Que É você já tinha falado virou sobre isso. Don Roll, né? Versão de Donald da É, doutrina Monroe, é. que não tem nada a ver com isso, né? Com É. essa ideia que eles de dominação dos Estados Unidos sobre as Américas. A Eu ideia não já é falei até essa, né? sobre isso no passado. Eu vou Pois é, repetir você já aqui para o falou. público que não tem ouvido essa chamada doutrina do James Monroe, que no Brasil pronuncia-se Monroe, mas isso na realidade nunca existiu. O que o pobre do James Monroe disse naquela ocasião, em 1850, foi que o continente americano não deveria ter colônias europeias, só isso. Não disse que os Estados Só Unidos isso, têm que né? ser o dono do continente americano. Essa teoria foi deturpada através dos tempos e agora é deturpada mais ainda com o Donald Trump, que é claramente um presidente imperialista. O Donald Trump quer impor o império americano no resto Autocrata, do mundo e, é sobretudo, um na América autocrata. Latina. É. Agora, eu gostaria de falar das eleições aqui no Fala aí. Brasil, porque foi ontem. Ontem, anteontem, apareceu dados falsos no currículo do Flávio Bolsonaro. Ah, é? Ele dizia que ele fez uma pós-graduação em Ciências Políticas na UFRJ e a UFRJ negou, disse que Aí ele não não tem, tinha é nascido diploma por lá. falso, então. Que nem foi o ministro da Educação do Bolsonaro, né, o nome dele, meu Deus, Denatório, sei lá, que também o currículo dele era todo mentiroso e ele não pôde nem assumir o ministério. Mas aí isso foi uma coisa. A outra coisa, quer dizer, o Flávio fica criando factoides para virar notícia, né? Ontem, quando ele foi fazer o registro da candidatura dele, a candidatura dele estava em nome do partido Missões e não do PL, que é o partido dele.
Certo. E aí, isso daí, eu custei um pouco a entender, mas isso aí é estratégia dos bolsonaristas de tornar a justiça eleitoral uma coisa não confiável. Porque aí, o que a Desmoralizar justiça a justiça eleitoral, não? exato, para Isso vem muito bagunçar dentro. as eleições, né? Celina, isso é incrível, porque isso vem muito dentro do que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. Pois Vem é, tentando fazer desde 2020. O Bolsonaro passou o A governo invasão do dele Capitólio. O Bolsonaro passou o governo dele todo desmerecendo as urnas eletrônicas, falando mal das urnas, não sei o quê, botou os militares para checar o funcionamento, fez lá um carnaval. Agora, é isso que ele está fazendo agora é uma tática inédita, né? De, de inventar. Ele deve ter pago, deve ter pagado para alguém do Missões para fazer essa jogada. E aí fica parecendo que a justiça eleitoral é incompetente. Isso aí é um dos passos, segundo o Otávio Guedes, essa daí vai ser a estratégia dos bolsonaristas nessas eleições, que golpes. Eles Já estão tentaram sempre fazer isso. procurando golpes porque eles estão por baixo da carne seca, né? Aliás, o Flávio deixou, ao contrário do pai dele, que teve todo o apoio do Centrão, o Centrão nessas eleições está neutro, que significa que tanto pode apoiar o Flávio quanto o Lula, né? Então, o PP, o O Lula, Republicanos, um União parênteses apenas Brasil. aí, uma rápida interrupção. O Lula continua favorito Não, digamos, nas continua pesquisas. favorito, mas ele não está com uma folga assim que, tô bem, posso ficar tranquilo. Aliás, é bom que não fique, né? Porque negócio de Claro. salto alto é perigosíssimo. Pera, Roberto Borges vai entrar. Espera um instantinho só. Vamos admitir aqui a presença do ilustre Humberto Borges, antigo jornalista do Jornal do Brasil, como foi também a Celina Cortes e como eu fui também em um passado mais distante. Por enquanto temos aqui o H do Humberto, mas continua, Celina. Não, como eles estão por baixo da carne seca, eles vão continuar apelando sempre com mentiras e mentiras, né? E o Flávio tem feito uma campanha nas redes falando da inflação dos alimentos, o que não existe. A inflação está baixa, muito mais baixa do que foi no governo do pai dele. Olha aí, entrou agora o Oba, Humberto Borges. chegou Alô, nosso boa amigo. tarde, Humberto, tudo bem? Boa tarde, tudo péssimo com a minha tecnologia. Eu estou em guerra com a tecnologia. Desculpe, continua, Celina, por favor. Hoje A essa Celina voz está não está falando boa, hein? sobre a eleição no Brasil, né, na qual Lula ainda é o favorito, embora as pesquisas não estejam assim, mostrando uma grande diferença em seu favor. Disse o Kassab hoje que o Lula já ganhou. O Kassab. O Kassab é uma raposa felpuda da política, né? Diz, Para ele dizer Diz que isso, o Centrão todo está com o Lula, diz o Kassab. E o Kassab, a Celina conhece bem, é uma raposa felpuda. Felpuda. não, isso aí também é mais uma estratégia do Kassab, porque isso daí, ele esvaziando o Flávio, ele enche a bola do Caiado, que o Kassab é o vice do Caiado, né? Pelo PSD, nessas eleições. E tanto o Caiado quanto o Zema estão lá embaixo nas pesquisas, né? Eles não conseguem se levantar. Vocês me Então, desculpem o eu estou sempre com problemas tecnológicos, vocês sabem disso, né? é, a Dessa sua vez, voz hoje não está boa, hein, Humberto? Seu pois vê é, se telefone não fala um está aí pouquinho por mais perto, alto. não. desapareceu o meu chip, sumiu, o chip do telefone sumiu. Eu passei a semana toda com problemas de tecnologia, tá? Então eu vou ter que ficar gritando aqui para ver se vocês ouvem, não é? Porque está muito ruim. O meu celular foi para o espaço. Mas olha, apenas para fazer um rápido parêntese em matéria de tecnologia, eu quero dizer o seguinte: a tecnologia moderna, já não vou falar da inteligência artificial, a tecnologia moderna, ela é tão sofisticada e ela oferece tantas opções que ela acaba atrapalhando.
Atrapalha. Como havia apenas uma ou duas opções, muito bem, mas agora você. Outro dia eu tentei imprimir um negócio aí, tinha tantas opções e imprimia dos dois lados, e eu queria de um lado só e não sei mais o quê. Você acaba doido com a moderna tecnologia. Mas Exatamente. A tecnologia que foi feita para você, digamos, andar rápido, está tomando o tempo das pessoas e é, tomando o tempo do pensamento. Eu tenho por hábito de andar no metrô, por exemplo, contando as pessoas que usam o celular no metrô. 90% das pessoas não 90% ou mais. Ah, tá todo mundo pararam, no celular. Todo mundo no pararam de celular. pensar estão sendo, vamos dizer, né, monitoradas, estão sendo doutrinadas tecnologicamente. E isso é um problema muito sério, muito sério. Bom, mas voltando ao assunto aí da Celina falando em fraude eleitoral, quer dizer, uma jogada, né? Que a família Bolsonaro já está perpetrando, como fez quando o Lula foi eleito, em 2022, não é isso? E em janeiro de 2023 eles invadiram o Congresso, Supremo Tribunal, uma cópia do que o Donald Trump tinha feito em Copiaram. A 2021. cópia é mal feita. Hein? Uma cópia mal feita. Uma cópia mal feita, né? É. O Donald Trump está tentando repetir a mesma, já está preparado, mas é uma coisa incrível. É o que acontece aqui, é o que acontece aí. O Donald Trump está preparando a mesma coisa, está preparando o terreno nessas eleições de meio termo, né? Graças a essas que eles chamam redistribuição dos distritos. Ele está querendo botar, eu já expliquei o que vem a ser essa questão da redistribuição dos distritos. Os republicanos, em vez de ganharem com grande maioria num distrito, ganham por pequena maioria em 4 ou 5 distritos, então eles redistribuem para servir aos seus objetivos eleitorais. E ele já veio com essa história de que se perder é porque os imigrantes, né? Os imigrantes que não são ainda cidadãos americanos ilegais votaram, e que houve fraude, e que a fraude pelo correio, é exatamente a mesma coisa que a família Bolsonaro fez no Brasil. A família Bolsonaro é que copia o Trump. Dois assuntos, é. A Celina pode ajudar a explicar isso muito melhor do que eu. É que o Lula, hoje, declarou, está declarado, está nas redes sociais, que está tentando falar com o Trump para ele não se intrometer nas As nossas eleições, eleições. Eu nas falei, eleições eu brasileiras. já falamos sobre isso. É, É isso? porque há um consenso de que o Trump, apesar de tudo, simpatiza com Lula, porque É ele não história. gosta dos perdedores, É ele bom que o gosta Lula não dos acredite nessa, ganhadores, ele simpatiza. E quem está impondo essa política radical contra o Brasil é o Marco Rubio, né? Eu não Mas sei tem se um pode detalhe, trazer Celina, alguma diferença o Lula conversar com o Trump. Eu tem um espero que detalhe, tem traga, um mas. detalhe. O Trump é maquiavélico ao extremo, é um monstro do maquiavelismo. Ele, por Pois é. exemplo, mandou o Milei aqui ao Brasil para o lançamento da candidatura do Flávio Do Flávio. Bolsonaro É, e para e o Milei chamar, deu aquele show todo, né? veio ao Brasil para chamar o Lula de ladrão e corrupto e ex-presidiário. E É, eu estou é. esperando até agora, isso faz uns 10 dias mais ou menos, eu estou esperando até agora a resposta do governo brasileiro, que ficou calado. O Lula, a argumentação do Itamaraty, lá dos sabidos lá do Planalto, é que não vale a pena, entendeu, morder a isca do Milei. Mas se você não morde a isca do Milei, o que acontece? Você passa por ser um trouxa, né? Passa por ser um otário, que vem o presidente do país vizinho, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, vem aqui para dizer que o De presidente é prestar esse ladrão, papelão. Pois é. dizer que o presidente é ladrão e é corrupto, é ex-presidiário, o que eu faria? Cadê meu chapéu? Vou botar. A primeira coisa que eu faria era começar a cobrar. O Brasil tem visto de entrada, isenção de visto. Qualquer pessoa da América Latina e da América do Sul pode entrar no Brasil com carteira de identidade. é verdade. Então, ao contrário do que acontece lá nos Estados Unidos, não é?
Então, qualquer pessoa, qualquer argentino pode entrar aqui com a carteira de identidade. A primeira coisa que eu estabeleceria era visto para os cidadãos dos Estados Unidos, da Argentina, para demonstrar que as pessoas, que nós não estamos satisfeitos com isso. Além de exigir esse visto, também passaria a usar a mesma arma que o Trump está usando, que é a chantagem das tarifas. Tacar tarifa em cima da Argentina. Por que não? Se é o Trump que está ensinando, se é o Trump que está mandando o Milei para cá para fazer esse tipo de coisa. Porque o Milei não tem essa bola toda de sair xingando as pessoas, desmoralizando, humilhando os brasileiros, porque quem xinga o presidente está xingando o país. Não é? Então ele não pode fazer um negócio desse. Então era preciso que se tomasse uma providência. Eu estou aguardando a resposta do governo brasileiro a esse respeito. Você está? Muito Eu bem. queria fazer mais um comentário sobre o Flávio, porque ele dizia que ele queria uma vice-mulher, né? Porque a popularidade dele com o público feminino não anda muito boa, principalmente depois daquele vídeo da Michelle, Claro, aquele bofe. mostrando a misoginia dele e tal. Mas ele não conseguiu nenhuma mulher. A mulher dos sonhos dele era a Tereza Cristina, e a Tereza Cristina ainda fez uma jogada que disse para ele que topava, mas ela já sabia que o partido não toparia. Então, ela fez essa jogada e ele ficou sem a mulher. E aí, quem que ele escolhe? Uma criatura, o Alfredo Gaspar, que é investigado por estupro de menor. Ele teria engravidado uma menina de 13 anos, que era filha da empregada da casa dele, e essa criança que nasceu, acho que é uma menina, se não me engano, já teria 8 anos. E aí eu sempre escuto, eu adoro o Fórum Teresina, da revista Piauí, e hoje tinha uma extensa reportagem mostrando o passo a passo dessa história e o passo a passo que eles estão criando para desmontar essa história. Mas o fato é, quer dizer, eu não acredito que o Flávio vai conseguir ser eleito presidente do Brasil, mas digamos que fosse. E digamos que ele tivesse que ser afastado, e a presidência do Brasil seria assumida por um estuprador de menor. Que tal? Então, o Alfredo Gaspar está sendo investigado pela Polícia Federal. E eu acho que a coisa mais fundamental é o exame de DNA antes das eleições para mostrar Claro, quem é essa criatura, né? claro, claro. Não, e a Vai haver escolha esse exame? Não, dele, não, não vai a haver, né? escolha dele foi uma jogada do Arthur Lira, porque o Arthur Lira concorre ao Senado por Alagoas. E o Gaspar era o maior concorrente dele. Então, ele empurrando o Gaspar para ser vice do Flávio, abriu o caminho para ele conseguir ser eleito senador. Ainda tem essa tramóia aí nessa jogada toda. É o que eu estou vendo. Diga, Humberto. Não, eu tô fazendo uma boca de surpresa. Eu tenho que É, vaiar alguém. Tenho que vaiar alguém. Porque, na verdade, essa eleição, que está aqui, ela é fundamental para toda a América Latina. Você sabe o Fundamental. que vai acontecer? Os brasileiros precisam de tomar consciência da importância do seu voto. Porque é o voto dele que vai decidir, vamos dizer, os rumos da América Latina. olha, eu digo o Porque a seguinte: partir, é, se o Donald Trump põe no Brasil um homem seu, digamos um Bolsonaro, ele toma conta da América Latina, porque vamos toma conta. a América do Brasil tem metade, a metade do território da América do Sul. O Brasil tem a metade do território da América do Sul e metade da população da América do Sul. Aliás, o Richard É, Nixon já dizia: para onde o Brasil for, a América do Sul vai. Então é, era fundamental para o Trump conseguir botar aqui um homem seu, né? Leia-se Flávio Bolsonaro, como presidente do Brasil. agora, em vez de botar um homem, está botando um bofe. Botou o bofe do Milley. Milley é um Agora, o que está bofe. havendo, o que eu vejo que está Bolsonaro é acontecendo um no bofe. Brasil, Entendeu? viu, Humberto? O que eu vejo que está acontecendo no Brasil é também o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou, melhor dizendo, o Brasil vai seguindo os passos do que a gente vê nos Estados Unidos.
tem um artigo aqui, grande, no New York Times, dizendo o seguinte: esse país está havendo uma divisão tão grande, porque o Donald Trump está cometendo tantos descalabros, está levando o país tanto para a direita, tanto para o reacionarismo, com as suas atitudes, com a sua política nacional e internacional, que tem havido uma reação contrária. E, olha, não é brincadeira não, o sujeito aqui levanta a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Porque, tá entendendo? São dois partidos que estão cada vez mais distantes um do outro, inclusive os democratas agora, nessas eleições de meio termo, têm colocado aí alguns candidatos progressistas, né, seguindo a linha do Bernie Sanders. E está havendo uma divisão muito grande. Não sei o que poderá acontecer também no Brasil, mas se o Donald Trump consegue o seu intento de botar um presidente brasileiro, como é esse Javier Milei, na Argentina, acabou. A América do Sul está ferrada. Acabou a América do Sul. Aí é a doutrina do Monroe mesmo. Né? A América toda passa a ser dominada pelos Estados Unidos. E o outro foco de resistência que existe é lá o norte com o Canadá. Né? Outro dia, aliás, eu me esqueci de citar o Canadá entre os países que vêm resistindo a esses desígnios imperialistas do Donald Trump. É importante citar o Canadá. Werneck, eu tenho visto aqui, tenho recebido no Instagram, assim, umas imagens do Obama. O que você acha? O que foi o governo Obama? Não sei o quê. Você consegue visualizar algum eventual candidato democrata à presidência para concorrer com Trump? Olha, estão falando muito dessa mulher, a Ocasio-Cortez, né? Que é, deixa eu ver se tem aqui algum artigo sobre ela, que é uma democrata, mas eu acho difícil, porque, em primeiro lugar, ela é latina, já há muita resistência contra isso, é mulher, tal. Agora, vi aí a notícia de que ela mandou, vai congelar os seus ovos, né? Porque ela é solteira ainda, né? Ela tinha uma relação amorosa, rompeu a relação, ela está com 36 anos, mas tem a esperança ainda de poder ter filhos no futuro. Tudo isso atrapalha muito. Eu, no momento, não vejo com clareza um candidato que possa se opor ao Donald Trump. E Kamala Harris também não se fala nela. Ou a Kamala Harris pode, ela está muito atrás, né, na penumbra, quase não aparece. Está difícil aparecer, infelizmente, essa é a verdade. No momento, um candidato forte. Vou dar um palpite daqueles, hein? Diga. Um palpite daquele louco. A minha candidata para presidência nos Estados Unidos, quem é? É a mulher do Barack Obama. A Michelle Obama. Olha, mas eu já li que ela não topa. Que ela, não... ela já disse que não quer, mas é uma grande fã da Michelle Obama é a minha mulher, a dona. Aliás, eu votaria. Ela é bárbara. Michelle Obama. A Michelle Obama seria uma grande candidata. Todo candidato potencial, todo bom candidato, a primeira coisa que ele diz: não, eu não quero, não, talvez, quem sabe, aquela auréola distante. Por essa lógica, quem sabe, né? A Michelle Obama é uma mulher extraordinária. Ela segurou, inclusive, a peteca do Barack Obama, que diz o seguinte: falar depois da Michelle é um problema, porque ela é muito mais concatenada, muito mais, vamos dizer, lógica do que o próprio marido. A Michelle Obama é uma mulher perfeitamente elegível, e os Estados Unidos dariam uma mudança. Seria ótimo. Estou com a Michelle Obama. Michelle, estamos aqui com a Michelle Obama. Por favor, diga para a Dawn que eu mando um abraço para ela. Parabéns que eu tenho visto. Mandarei com muito prazer. Parabéns que eu tenho visto ela correr, e diz a ela que eu vou para aí para fazer campanha para Michelle Obama, eu e ela. Olha, eu queria fazer dois reparos rápidos, duas informações, ou comentários. Um é que houve agora o centenário do nascimento do Fidel Castro, né? E tivemos mais uma vez uma uma continuada insistência do governo americano, um continuado bloqueio
do governo americano concatenado pelo Marco Rubio contra Cuba. Vamos explicar bem o que está acontecendo. O Marco Rubio, no momento, é o chamado vice-rei de Cuba. Ele tomou conta de Cuba. Tudo de Cuba, perdão, Cuba era o país dos pais dele. O Marco Rubio, no momento, é o dono da Venezuela. Da É o Venezuela. vice-rei da Venezuela. Tudo que acontece na Venezuela tem que passar pelo crivo do Marco Rubio. Inclusive o fato de que a Venezuela deixou de exportar petróleo para Cuba. O que está acontecendo em Cuba é uma gravíssima crise de energia, com apagões todo dia. Não há energia porque eles não têm petróleo para as usinas termoelétricas, para gerar eletricidade. E tudo isso é porque o Marco Rubio não deixa a Venezuela. A invasão da Venezuela e a prisão do Nicolás Maduro não teve nada a ver com o fato de que a eleição tinha sido fraudada, era Nada, restaurar a pretexto. democracia. Total Não pretexto. restauraram a democracia nenhuma, porque não houve mais nenhuma eleição. Puseram lá a Delcy Rodrigues, um pau mandado, e o objetivo era claramente esse: impedir que a Venezuela exportasse petróleo para Cuba para gerar uma crise em Cuba. E entendeu? Agora, nessa semana, comemorou-se o centenário de Cuba, mas cada vez mais é o Marco Rubio que decide o que pode ser feito em Cuba, inclusive porque as exportações da Venezuela, as receitas da exportação de petróleo da Venezuela são depositadas no Tesouro Americano. E é o Marco Rubio que decide onde esse dinheiro pode ser gasto. É uma coisa quase que inacreditável. Pois é, essa expressão popular é muito interessante, né? Pau mandado. Só que a Delcy Rodrigues não é um pau, exatamente. Ela é a barraca, entendeu? É o pau da barraca. É. Ela é uma barraqueira que abandonou o presidente que ela vivia bajular, entendeu? Virou, de repente, virou americana. É mais ou menos como se o Trump viesse aqui e levasse o Bolsonaro lá para prender lá em Nova York, e a mulher dele, a Michelle, ficasse aqui dando ordens, entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso é uma vergonha. Eu ainda continuo insistindo com a questão do silêncio constrangedor, sofredor da Organização dos Estados Americanos. A Pois é. Organização dos Estados Não diz Americanos nada. está sofrendo. O desmonte, o Trump desmontou, começou desmontando a estrutura da ONU, Não, pois é, ele desmontou e a ONU também está calada com isso tudo, né? Não se vê uma exatamente. reação. Mas está Olha, calada por outra coisa, Celino. Está calada por causa da grande mídia. A mídia, a informação, é uma coisa extraordinária. Eu vejo o Trump chegar na televisão e dizer: não, o nosso país está ótimo. O país dele não está ótimo, não. O país dele está levando um cacete lá no Irã. As exportações dos Estados Unidos, as exportações dos Estados Unidos caíram 17% depois da imposição das taxas. Ou seja, isso é estatístico. Ele impõe taxa, a exportação caiu, as exportações americanas caíram 17%. tudo bem. Olha, eu queria só, o nosso tempo vai acabar, mas eu queria só abordar dois assuntos rapidamente. Um é até engraçado. Está havendo um grande protesto aqui nos Estados Unidos, porque quando houve início dessa guerra contra o Irã, já antes até, quando havia aquelas hostilidades, eles estavam se preparando para atacar o Irã, o Donald Trump mandou para lá um porta-aviões, o Abraham Lincoln. Acontece o seguinte, que ele pensava que a situação ia se resolver rapidamente. A situação está num impasse, não vai para frente nem para trás. E o Abraham Lincoln nunca mais voltou, ficou lá. E agora está havendo uma grande grita aqui, porque as famílias dos marinheiros e oficiais embarcados estão desesperadas, porque, tá entendendo? Tem lá 8 meses, Você sabe por que o estão avião fazendo? está lá, e eles estão passando necessidade, está havendo quase que uma revolta a bordo, um Estão há clima 9 meses, negativo, né? e agora estão Importante. dizendo que o governo americano vai ter que mandar sair de lá o Abraham Lincoln, porque ninguém aguenta mais, e vai mandar um outro porta-aviões, o George Washington, para substituí-lo. Ô Zé, é importante essa informação. Sabe por que os marujos estão há 9 meses? É. Estão há 9 meses. Ele já Sabe o que estava lá eles um estão pouco fazendo? antes do início da guerra. É. Exatamente. Eles estão colocando as camisetinhas dessas
de marujo forte, entendeu? Dentro das privadas. E É, quando colocam a camiseta e dá descarga. Aquilo entope todo o sistema, entope o sistema Olha, hidráulico do porta-aviões, e então custa cerca de 4 milhões de dólares cada camiseta que o cara bota na privada. Os estão próprios, sabotando, né? é, os próprios americanos estão sabotando a guerra deles. Porque eles exatamente. entendem que a guerra é injusta. É É. uma guerra injusta. Nós já falamos isso e vamos repetir, né? O Donald Trump não esperava nada disso. Essa guerra tem sido um desastre para ele. Agora, um Pois é. último assunto, rapidamente para vocês falarem. Eu li que houve uma nova investigação aí sobre o Cláudio Castro. O que é que está havendo com ele? Olha, Celina, o Cláudio Castro, ele é o campeão da impunidade, porque a gente sabe que ele está todo podre, aí vem uma operação, não sei o quê, blá, 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 e nada acontece com ele. Vamos ver se alguma coisa. Houve uma investigação na casa que ele tem em Petrópolis, de busca e apreensão, mas até agora a gente não tem. Demora o retorno dessas operações, né? O Vamos ver, resultado vamos ver. delas. Mantenha-me informado, por favor. Vamos ficar por aqui, o nosso tempo está acabando. uma pergunta, Zé. Uma pergunta. Como é que vai o nosso IES Nós Temos Banana? O público tem reclamado muito? Tem reclamado quando você não comparece. Onde está o Humberto? Porra, a culpa é da Você vai ser tecnologia. multado se faltar de novo. A culpa é da tecnologia. Eu vou ver se eu aprendo a mexer com esse negócio. Um Tudo abraço, bem. pessoal. Estava com saudades. Vamos ficar por aqui até a próxima semana. Um abraço para vocês. Até, bom fim Abraço, de semana Celina. aí para todo mundo. Vocês também. Abraço, Tchau. saudades. Bye, Tchau, bye. tchau.